então, na época do Big Brother, né? Eu postei uma música. Eu nem entendi direito o que eu fiz. É porque eu gosto muito de música, mas eu não gosto de fazer as coisas meia boca. Então, eu sou extremamente perfeccionista. Inclusive, na minha terapia semana passada, eu descobri por que eu sou muito perfeccionista. Por quê? Quando eu era criança, eu lavava a louça e aí minha mãe pegava e cheirava todos os copos. Se tivesse um fedendo ovo, ela fazia eu lavar todos de novo. Então, ela fazia eu ficar repetindo várias vezes pra eu fazer perfeito. E ela falava pra mim assim, ó, o preguiçoso trabalha mais do que o esperto. Porque o esperto, ele faz minuciosamente, mas ele só faz uma vez, porque tá bem feito. O preguiçoso faz de qualquer jeito e tem que ficar repetindo. Olha, isso entrou tão forte na minha cabeça, eu fui diagnosticada com toque, né? Hoje tá bem melhor, mas na adolescência eu esbarrava em alguma porta e tinha que voltar a esbarrar mais 4 vezes pra ficar 5. Era insano. Por que era o número 5? Não sei, era o número que encanava na hora. Às vezes encanava no 5, às vezes no 2. Imagina no 100. E aí, tipo... Mas é real, tem gente que faz, gente, sabia? Eu fico chocada. Tem um É muito filme, né? triste. Que é um toque, acho. Eu já assisti, é maravilhoso. E é muito isso. São E várias pessoas E era uma juntas, tortura toque. andar de carro pra mim, porque quando passava a sombra de um poste, se eu caísse na besteira de pular com o pé dentro do carro, assim, eu pulava pra sempre, até chegar no destino. Caraca. Era Então não torturante. era algo só uma coisa. Você tinha Não, era toque de tudo. várias... Era tudo. Era tudo. o que encanava na hora. Eu não pisava... assim. Bem maluca assim, eu não pisava na listra da calçada. Se eu pisasse, eu, tipo, parava. Eu ficava me sentindo muito mal. Muito mal, era doentio, assim. E aí eu falava pros meus pais, eles falavam que era frescura, que não existia, que para de graça, não sei o quê. É que não era muito conhecido na época essa doença, né? É igual não se depressão, falava ansiedade, não se falava muito, né? Então, assim, eu tinha muito toque, muito toque. Eu não conseguia conviver. Aí depois que eu desandei, assim, que eu bebia, eu ia pro rolê e bebia, e que eu ficava em paz, sabe? Que eu parava de reparar nas coisas. E era horrível. Era horrível. Então era meio que um escape mesmo, uma válvula de escape. Hoje eu ainda tenho toque, mas aí eu faço umas terapias assim de tipo, pegar e bagunçar as coisas no guarda-roupa e ficar olhando, bagunçar o tapete. Mas é o ó, assim, eu ficava arrumando tudo. Mas hoje eu já consigo conviver normal. Pode ver, eu não arrumei nada até aqui. Entendeu? Mas tá me convivendo. Eu não arrumei nada aqui. Agora tá bagunçado. Sabe o que tá me incomodando? O quê? A forminha que tá sem um brigadeiro. Esses chocolates que tá um pra cada lado. Não tá simétrico. E eu reparo em tudo. Você é virginiana? Não, eu sou leonina. Eu sou leonina com ascendente em leão. Você acredita? Meu Deus, haja leão pra atender essa muito moça. leão. Por isso que eu nunca me prendi, né? Sou eu que domino as situações. Gente! Pois e aí, é. como você trata o toque? É com terapia mesmo ou tem algum terapia. medicamento? É que, na verdade, como ninguém nunca me... Tá tudo bem. Ainda não arrumou Tá direito. tudo bem. Não, mas tá tudo bem. Eu tô me sentindo mal, que ela tá agoniada com isso. Não, mas eu me acostumei com o tempo. Porque como eu tenho há muito tempo, e eu acho que eu desenvolvi por causa dessas situações que minha mãe fazia, tipo, de exigir o perfeito. Sempre. Sempre. Gente, e com criança, que é tudo um... E com criança. Eu ia pro balé, eu era sempre a protagonista de todos os recital que chama, assim, de todas as apresentações eu era sempre a protagonista, porque eu me exigia tanto, eu era tão boa que eu tinha que ser a melhor. E se eu fosse a segunda melhor, minha mãe falava, podia ser melhor, sabe? E aí eu ficava me sentindo muito mal. Gente, E então eu me exigia muito. Nossa, desde mas, sempre. Sammy, você sabe que, assim, lógico que se tivesse que escolher, você não escolheria passar por isso na infância, mas eu acho que você deve ser uma mãe, assim, completamente exemplar, sei lá, não sei, uma mãe... Deixa eu tentar... Não quer falar a palavra. Eu não quero errar na palavra. Mas assim, porque você viveu isso, Uma mãe você perfeccionista. sabe... Não perfeccionista, porque eu acho que não existe mãe perfeita, sabe? Não, é perfeccionista, é diferente de perfeito. Perfeccionista que busca perfeição. Tá, mas eu, por exemplo, não busco necessariamente a alcance. Eu não alcanço a perfeição, eu erro pra caramba, gente. Não, mas eu acho que assim, você é muito mais consciente, essa é a palavra, entendi, tá? porque eu já passei por muita coisa. E você sabe o quanto que isso interfere Era na sua ruim. vida agora, sabe? Com certeza, E interferiu com na sua vida certeza. inteira. Então, eu acho que, não sei, assim, você deve ser uma mãe completamente voltada pra outros tipos de questões, né, com o Jake. Super, super, gente. Hoje eu sei que bater não funciona. Ó, eu bati no Jake uma vez, que foi na mão dele, porque ele bateu na babá. E aí eu peguei a mão dele e falei, não pode bater. Na hora eu parei e falei, pera, eu tô ensinando ele que não pode bater, e a consequência é batendo. Ele vai pensar, eu fiz algo que minha mãe não gostou, ela me bateu. A babá fez algo que eu não gostei, eu bati. Onde eu tô errado? Por que eu não posso?
Só não pode bater porque sou eu? Então eu não posso fazer as coisas? Então eu sou menor? E aí começa a se sentir menosprezado. E aí isso gera traumas no futuro. E também ele não entende, ele não entende que ele não pode, ele tem medo. Ele vai desenvolver o medo da situação. O medo de apanhar. Então, gente, não é confortável viver através do medo, não é. Então, assim, hoje eu pego ele e falo, filho, não pode. Conversando, E por que né? que não pode? Porque eu apanhava sem saber o porquê, gente. Quando eu menos via, eu já tava apanhando, eu não entendia. E eu voltava a fazer porque eu não tinha entendido que não podia fazer. Porque não me explicaram por que que não podia. Por que que era errado. Então, assim, hoje eu explico pra ele, olha, não pode, porque se cair, não sei o quê. Poxa, ela é uma pessoa, se você bater nela, ela vai ficar magoada. Da mesma forma que a mamãe fica, da mesma forma que você fica quando eu falo não pra você. A gente tem sentimentos. Então, assim, eu explico muito pra ele e ele super entende. Esses dias ele fez birra no mercado, se jogou no chão e tudo. Foi assustador pra mim. Eu não soube lidar, eu só peguei ele, corri pro carro, distraí ele. E aí eu cheguei em casa, eu até postei nos stories, falei, gente, eu vou desenvolver alguma coisa e depois eu volto aqui pra falar pra vocês. Porque não, pra mim é inadmissível bater, eu sei que não resolve. E eu tentei falar com ele, e mesmo assim ele não ouviu. Porque ele fez birra porque ele queria alguma coisa? Não queria nada. Ele simplesmente surtou. Do nada, ele se jogou no chão e começou a chorar. E aí ele aprendeu a falar bateu. Não. Ele aprendeu a falar bateu. Aí tudo agora bateu. Se eu falo não pra ele, ele bateu e chora, chora, chora. Como se eu tivesse batido nos sentimentos dele. Entendeu? Ele se sentiu magoado por não poder fazer aquilo. E aí ele chora. E aí a única coisa que ele sabe se expressar que machucou e feriu ele é bateu. Então ele fica falando bateu, gente, bateu, mas um pouquinho de gente falando bateu. E sabe o que eu aprendi? Eu fiquei pesquisando, né? Eu fico pesquisando várias formas pra juntar algumas coisas e montar. Eu descobri que o ser humano, ele tem vários sentimentos, certo? Às vezes a gente tá chateado, às vezes a gente tá frustrado, às vezes a gente tá triste, às vezes a gente tá nervoso. E antes de saber lidar com essas coisas, a gente precisa conhecer. Ele não conhece. Poxa, eu falei não pra ele, ou ele tá se sentindo desconfortável de estar ali. Ele não sabe como expressar isso, e aí ele sente uma coisa, nossa, tá ruim. Ele não sabe que ele tá chateado. Ele não conhece, né? Ele não sabe que ele tá bravo. Ele só sabe que tá ruim. Ele não conhece ainda, então ele chora e ele faz birra. Eu falei, entendi. Nesses momentos eu vou abraçar ele e vou falar que eu entendo o que ele tá sentindo. E que com o tempo ele vai aprender a lidar com isso, mas antes ele precisa conhecer. E eu falo, chora, filho, pode chorar. Eu sento, ele pode estar fazendo birra em qualquer lugar, eu sento do lado dele e falo assim, explora esse sentimento, filho. Você tá chateado, né? Eu entendo, a mamãe já machucou também. Ou a mamãe já ficou chateada também. É ruim, né? Mas, filho, vai passar. E a mamãe vai passar por isso com você. E eu tô aqui com você. E aí eu fico do lado dele. Eu falo assim... Já aconteceu outras vezes, então, depois do mercado? E aí você fez isso, é isso? Isso, e aí eu fiz isso. Tipo, em casa mesmo, ele fica chateado porque eu falo, olha, hora de desligar a televisão. Dá tchau. E fala que amanhã você vai assistir mais. Aí, às vezes, ele dá tchau e fica tudo bem. Às vezes, ele chora porque ele quer assistir mais. Ele fica bravo ou fica incomodado que eu não tô deixando. E eu falo, mas filho, você já assistiu muito. Você assiste tantas horas por dia. Aí eu explico por quê. Porque faz mal. Porque interfere na sua comunicação, em como você vai falar. Eu explico todos os detalhes. Mesmo que ele não entenda. Eu acredito que ele entenda. Entende tudo. Mas mesmo que ele não entenda, eu explico. Porque uma hora ele vai começar a entender. Então, até pra eu me acostumar, sabe? A me comunicar. Eu acho que é uma reeducação pra gente também. Porque a gente foi criado muito diferente, né? A gente é a primeira geração que pensa, que repensa na educação dos filhos. Exatamente. Então, assim, é muito... você vê, até a nossa geração foi difícil, não era? É não e não. Não, porque não. É não, E sabe? se chorar... É não de Apanha. novo. Se chorar, apanha. E vai ficar de castigo e vai ficar virado pra parede. Pô, a criança não vai entender por que ela tá virada pra parede, se não explicar. Então, assim, aí eu tava fazendo nesse formato. E aí, ainda assim, tinha vestígios, assim, de mau comportamento da parte dele. Aí eu li a Bíblia, que é o livro mais sábio do mundo. E eu vi que tem que ter disciplina. E eu perguntei pro pastor, mas pastor, disciplina necessariamente é bater? Aí eu falei assim, quando alguém na igreja faz algo errado, como vocês disciplinam? Aí eles falam, tirando de algum cargo, tirando de alguma responsabilidade que ele gostava, não sei o que, isso é disciplina. Aí eu falei assim, então não, necessariamente não é bater. Ele, não, necessariamente não. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu comecei a falar assim, Jake, eu entendo seu sentimento, não sei o quê. Aí quando ele jogava alguma coisa, eu falava assim, olha, mamãe vai te explicar essa vez. Não pode jogar, porque se acertar em algum lugar, ou pode quebrar o objeto, não sei o quê. Se ele fazia de novo, eu falava, hoje você não vai assistir televisão porque você fez isso. E a mamãe já tinha te explicado que não pode, sabe? Então, assim, você explica o porquê.
E você explica o máximo que der pra criança entender. Ele parou. Tipo, ele parou. E quando ele começa a ficar chateado, eu falo assim... Porque antigamente, quando a gente ficava triste, minha mãe falava assim, para de chorar, engole o choro. A gente aprendeu a guardar os nossos sentimentos desde a infância. Aí hoje tá como? Crise de pânico, ansiedade. Eu falo porque eu tenho, tá, gente? Eu passo por isso. Eu fico no chuveiro chorando com os meus sentimentos porque eu não expresso no dia a dia. Porque quando eu sinto, eu guardo. Porque Sim, eu fui você aprendeu ensinada que a era isso na infância. errado Sentir. expressar. É errado você sentir isso. Para de chorar. Você não tem que chorar, não precisa. Não aconteceu nada. Eles não explicavam. Então a gente só, tipo assim, poxa, esse sentimento é uma porcaria, eu vou guardar ele pra mim. Mas ele não vai embora, ele continua dentro da gente. Então, o que a gente tem que fazer com as crianças hoje em dia... Não tô falando como se eu fosse a dona da razão. Gente, desculpa, é só Não, o jeito que eu crio o meu Exato, filho. Exato, não tá? existe... Sim.